Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da nossa aula hoje será Teoria dos Números. Dentro desse conteúdo vamos abordar máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Vamos lá? Olha só, vamos começar com a definição de máximo divisor comum. Então, dados dois ou mais números naturais, não simultaneamente nulos, denomina-se máximo divisor comum desses números o maior de seus divisores comuns. Então, por exemplo, o número 60 e 18, cada um deles tem os seus divisores. O máximo divisor comum é entre esses divisores aquele que é o maior. Se você for parar para encontrar todos os divisores de cada um, para depois verificar qual deles é o maior, você vai perder muito tempo. Eu sugiro que vocês utilizem as fatorações simultâneas. Como é que funciona esse processo de fatorações simultâneas? A gente vai colocar os dois números, um do lado do outro, e vai fatorar simultaneamente. Lembrando que na fatoração, os números que vão entrar após esse traço aqui são números primos, que nesse caso vai dividir de maneira comum os dois. Então, o primeiro primo que divide os dois simultaneamente é o 2. A 60 por 2 vai dar 30 e 18 por 2 vai dar 9. Observe que não é novamente por 2, apesar do 30 ser, mas o 9 não é. Tem que dividir os dois ao mesmo tempo, tá certo? Então, o próximo primo que faz isso é o 3. Então, 30 por 3 vai dar 10 e o 9 por 3 vai dar 3. Bem, nesse caso, não existe mais número que divide o 10 e o 3 ao mesmo tempo. Nesse momento, a gente vai finalizar e vamos dizer que o MDC entre os números será 2 vezes 3, ou seja, o produto desses números aqui que você encontrou na fatoração, ou seja, 6. Então, entre todos os divisores de 60 e todos os divisores de 18, o maior divisor comum é o número 6. Beleza? Então, esse é o processo. Vamos agora falar de MMC. Dado dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum desses números o menor dos múltiplos naturais comuns diferente de zero. A gente não vai considerar o zero, porque o zero ele é um múltiplo universal, ele é múltiplo de todos os números. Então, é o menor diferente de zero. Como é que funciona? Imagine que eu queira calcular o MMC entre 6 e 8. Vou utilizar novamente o processo das fatorações independentes. Então, eu vou pegar o número 6, vou pegar o número 8 e vou fatorar simultaneamente. Nesse caso, no caso do MMC, os números que vão entrar na fatoração, esses números que vão ficar do lado de cá, eles têm que dividir pelo menos um dos números. Então, o número 2, nesse caso divide os dois, ótimo. 6 por 2 dá 3 e 8 por 2 dá 4. Ainda é por 2, tá? O número 3 que não divide, você repete. Então, aqui continua 2. Ainda é por 2, não pelo 3, tá? Então, eu vou repetir, mas pelo 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, não dá mais para dividir 1, tá certo? O próximo primo é o número 3. 3 por 3 vai dar 1 e aqui vai dar 1. A gente finaliza toda vez que esses resultados finais aí serão iguais a 1, né? Então, a gente agora multiplica e vamos encontrar que o MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso botar 2 ao cubo, tá? Vezes 3. Sabendo que 2 ao cubo é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 vezes 3 vai ser 24. Beleza? Então, esse é o MMC. Vamos agora ver uma aplicação dentro da prova do Enem. Olha só. O gerente de um cinema... Vamos lá. O gerente de um cinema fornece atualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos na sessão vespertina e 320 ingressos na sessão noturna. Tá? Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão, ou seja, aquela escola não pode receber 2 ingressos, ou melhor, ingressos para mais de uma sessão. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Tá? Não vai ter escolas que vai receber mais ingressos do que outra, mesma quantidade. E não haverá sobra de ingressos, ou seja, no processo da distribuição, no processo da divisão, então, o que é que você pode afirmar? Que não vai ter sobra, tá certo? Todos os ingressos serão distribuídos. A pergunta da questão é o número mínimo de escolas que serão contempladas. Bem, nesse caso, existe uma pista importante e essa pista eu vou colocar como dica. Quando o problema sugerir uma divisão extrema, utilize um MDC. E onde é que está no texto dizendo que a divisão é extrema? No momento que ele fala que vai distribuir ingressos de maneira que não tenha sobra. Então, é a maior divisão possível. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de escolas do turno vespertino, a quantidade de escolas do turno noturno e vou calcular o MDC desses ingressos, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui 400 ingressos
para o vespertino e 320 para o noturno, e vou fatorar aqui esse número. Então, vai ser por 2, 200 e 160. Toda vez que o número é par, você divide por 2, tá? Então, você tem aqui 100, 100, e aqui você tem 80, ainda é por 2, que vai ser 50 e 40, ainda é por 2, que vai ser 25 e 20, agora não é mais por 2. O próximo primo que vai dividir os dois ao mesmo tempo é o 5. Então, 25 por 5 é 5 e 20 por 5 é 4. Agora aqui não dá mais para dividir. Bem, encerramos aqui e a gente, ao multiplicar esses números, vamos lá? 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 5, eu posso dizer que esse MDC é 80. Mas o que significa 80 para a questão? Significa que cada escola vai receber 80 ingressos. Bem, esse 5 é a quantidade de escolas vespertinas que vão receber os ingressos, e esse 4 é a quantidade de escolas do noturno. Como a questão está querendo saber o total de escolas, a gente vai somar e o resultado vai ser 9. 9 aparece exatamente na letra C. Legal? Beleza. Agora vamos para essa outra questão. Olha só, 3 cometas se aproximam do Sol a cada 20, 24 e 28 anos. Vou dar uma destacada nisso aqui que é importante. Se o último ano em que todos estiveram próximo do Sol foi em 1914, foi a última vez que eles estiveram próximo do Sol, o próximo ano em que isso deverá ocorrer é, olha só, toda vez que o problema sugerir a ideia de simultaneidade, ou seja, nesse caso, a simultaneidade está exatamente no processo de se encontrar. Novamente vão estar próximos quando? Quando é que novamente vão estar próximos? Tá? Então, a dica é, quando o problema sugere simultaneidade, encontros, você utiliza o MMC. Então, eu vou pegar aqui a 20, 24 e 28 e vou fatorar, ok? Vou fatorar. Então, nós temos aqui, vamos fatorar. Lembrando que na fatoração do MMC, aqui você tem, vamos botar aqui, né, o cometa A, o cometa B e o cometa C. Vamos chamar assim. A fatoração eu vou colocar números que dividem pelo menos um deles, tá? Então, o 2, nesse caso, né, vai dividir todo mundo. Vai ficar 10, 12 e 14. É uma divisão por 2, hein? Aqui ainda é por 2, observe. 10 por 2, 5. 12 por 2, 6. E 14 por 2, 7. O 6 ainda é. Então, eu vou botar o 2. O 5 eu vou repetir. E o 7 também, tá? Que não divide. Mais 6 por 2 dá 3. Aí não é mais por 2, agora é por 3. O 5 repete. O 3 por 3 dá 1 e o 7 repete. Agora é por 5, né? Então aqui vai ser 1. 5 por 5 dá 1. O 1 repete e só falta agora o 7. O próximo número que vai dividir é exatamente o 7, né? Então se você colocar o 7 aqui, ó, né? Aqui eu vou repetir, né? Então 7 por 7 vai dar 1. Então aqui, ó, 1, 1 e 1. E nós finalizamos exatamente aqui. Para você encontrar o MMC, tá? Para você encontrar o MMC, basta você multiplicar esses números aqui. Vamos multiplicar de baixo para cima? Olha só. 7 vezes 5 dá 35. 35 vezes 3 dá 105. 105 vezes 2 dá 210. Vezes 2 dá 420. 420 vezes 2 dá 840. O que significa 840 para a questão? Significa que esses cometas vão estar próximos do Sol de forma simultânea a cada 840 anos. Se eles estiveram próximos do Sol em 1984, a próxima vez basta a gente somar com 840. Vamos lá então? 0 mais 4, 4. 4 mais 8 dá 12, vai 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 8, 18. Coloco 8 e vai 1. 1 mais 1 vai dar 2. A próxima vez que os 3 cometas vão estar próximos do Sol será em 2824, alternativa letra D. Então, galera, espero que tenham gostado e até a próxima.